essência, e por meio da meditação cria um órgão mental, e deita ali, sob a forma de faculdade, a essência que extraiu. Por exemplo, um homem formou um grande número de imagens mentais com as suas aspirações de saber e com os seus esforços para a compreensão de raciocínios sutis e elevados. Admitamos que ao abandonar os despojos mortais as suas faculdades mentais são vulgares. No seu Devachan trabalha sobre estas imagens mentais e transforma-as em faculdades, de modo que quando a alma volta à Terra, traz consigo uma bagagem mental superior àquela que possuía antes, de poderes intelectuais mais extensos que lhe vão permitir a realização de objetos, que antes lhe seria impossível. É assim que as imagens mentais se transformam e, por isso mesmo, deixam de existir como imagens. Se, em existências ulteriores, a alma quisesse vê-las como elas eram, teria de ir procurá-las nos anais kármicos, onde, como já se disse, todas as imagens ficam para sempre gravadas, como imagens acásicas. Graças a esta transformação, deixam de ser imagens mentais criadas e trabalhadas pela alma, e tornam-se faculdades da alma, passando a fazer parte intrínseca de sua natureza. Se, portanto, um homem tem a aspiração de possuir faculdades mentais mais elevadas do que as que atualmente tem, pode promover-lhes o desenvolvimento, uma vez que se resolva energicamente a adquiri-las e faça todos os esforços para essa aquisição. O que é desejo e aspiração numa vida torna-se faculdade, capacidade na outra. O que é vontade de realizar, torna-se poder de executar. Mas não se deve esquecer que a faculdade assim formada é estritamente limitada pelos materiais fornecidos ao arquiteto. Do nada, se cria, e se a alma, na terra, se descuida com o exercício dos seus poderes, deixando de semear o grão das aspirações e do desejo, escassa será sua colheita. No Devachan, as imagens mentais, que foram objeto de uma repetição contínua, mas cujo ardor de realizar, cujas aspirações não podem ir além dos fracos poderes da alma, transformam-se em tendências do passado, em condutos, onde corre, livre e forte a energia mental. Por isto se vê quanto é importante não deixar o espírito andar ao sabor da corrente dos pensamentos, ao acaso, entrega objetos insignificantes, criando negligentemente imagens mentais impregnadas de trivialidade, cuja estada se tolera no espírito. Estas imagens formarão, com a sua persistência, espécies de canais ao longo dos quais a força mental se insinuará, não sem serpentear pelos níveis inferiores, ao seguir o trilho do costume, na tendência cômoda de seguir a linha de menor resistência. Quando a vontade ou o desejo de chegar à realização de um certo ato não foram bem-sucedidos, não por falta de capacidade, mas por falta de ocasião, ou porque quaisquer circunstâncias a isso se opuseram, esta vontade ou este desejo produzirão imagens mentais que, se a natureza do ato é elevada e pura, serão executadas pelo pensamento do plano devachânico, e serão projetadas, como ações, no regresso à Terra. Se a imagem mental derivou do desejo de praticar o bem, ela mesma provocará no Devachan a prática mental do bem, e esta, reflexo da própria imagem, deixá-la no ego como imagem mental intensificada por uma ação que se realizará, no plano físico, por um ato físico, no momento em que a ocasião favorável provocar a cristalização deste pensamento em ato. O ato físico torna-se inevitável quando a imagem mental se realizou como ato mental no plano devachânico. A mesma lei se aplica às imagens provenientes dos desejos inferiores, apesar destas nunca chegarem a ingressar no Devachan, mas não deixam por isso de estar submetidas ao processo já descrito e de se animar ao regressarem à Terra. Por exemplo, imagens mentais derivadas de desejos persistentes de ganho cristalizam-se em atos de roubo logo que as circunstâncias se tornem propícias. O karma é completo como causa, e o ato físico é o ser feito inevitável quando atinge o ponto para o qual basta uma nova repetição da imagem mental para transformar em ação. É preciso,
Com efeito, não esquecer que a repetição de um ato tende a torná-lo automático, segundo uma lei que atua em outros planos diferentes do físico. Se, portanto, um ato é objeto de uma repetição constante no plano psíquico, torna-se fatalmente automático, e logo que a ocasião se apresente, é objeto de uma imitação automática no plano físico. Quantas vezes se diz, depois de um crime, oh, se eu tivesse pensado um único momento, de certo não o teria feito. E realmente há uma espécie de desculpa para o criminoso que profere estas palavras, a desculpa da ausência de premeditação, e, além disso, tem a atenuante de ignorar os pensamentos que precederam e constituíram uma série de causas que determinaram um efeito inevitável. É como a solução saturada, para que basta um cristalzinho a mais para lhe provocar a solidificação. Ao simples contato do cristal, a massa inteira passa ao estado sólido. Logo que a massa das imagens mentais atinge o ponto de saturação, a adição de uma única imagem concretiza-as na forma de um ato. E este é inevitável, visto que a liberdade de escolha se acha esgotada pela vontade repetida de produzir a imagem mental. A impulsão mental reduziu o físico à obediência. O desejo de agir, numa vida, torna-se obrigação na seguinte. Parece que o desejo é um pedido dirigido à natureza que responde oferecendo a ocasião de o pôr em execução. As imagens mentais recolhidas pela memória, representantes das experiências porque a alma passou na vida terrestre, arquivos onde se aponta fielmente a ação que sobre ela exerceu o mundo exterior, são documentos sobre os quais ela tem também de trabalhar. Estudando-os, meditando sobre eles, a alma aprende a apanhar-lhes as relações recíprocas, a compreender-lhes o valor como meio de compreensão da ação da inteligência universal na natureza manifesta. Numa palavra, por meio do pensamento paciente a alma tira desses arquivos todos os ensinamentos que eles encerram, lições de prazer e de dor, de prazer que traz o sofrimento, do sofrimento que dá prazer. Lições que provam a presença de leis invioláveis, com que tem de aprender a conformar-se, lições de sucessos e de cheques, de coragem e de desânimo, de receios sem fundamento, de esperanças sem realização, de força impotente perante a prova, de pretenso saber que se traduz em ignorância, de paciente perseverança que arranca a vitória de uma derrota aparente, de temeridade que transforma em derrota uma presumida vitória. Todas estas coisas, todas, a alma passa pela fieira do seu estudo, e, com a ajuda da alquimia própria, transforma toda esta confusão de experiências em ouro de sabedoria, para que ao regressar à Terra, munida com os resultados das provas da vida passada, venha mais experiente, com mais uma ajuda para fazer o face às que se lhe depararem na nova existência. Também aqui se deu a transformação das imagens mentais que deixaram de existir como tais, e só se encontram na antiga forma nos anais kármicos. É graças às imagens mentais, que representam as experiências da vida e mais especialmente por meio daquelas que mostram como o sofrimento é consequência da ignorância da lei, que a consciência nasce e se desenvolve. Durante sucessivos exercícios terrestres, a alma é tentada pelos desejos a precipitar-se cegamente para qualquer objeto que a atraia, e nessa corrida para ele, vai chocar-se contra a lei e cai dilacerada e exangue. Mais de uma experiência deste gênero lhe tem mostrado que a marcha cega para um objeto, contrariamente à lei, é sempre uma origem de sofrimento e, quando, numa existência terrestre nova, o corpo de desejos tende a puxar a alma para um prazer de maus resultados, a memória das experiências passadas afirma-se como consciência, chama por socorro em voz alta e refreia os sentidos, que, como corcéis de freio nos dentes, iam precipitar-se de cabeça baixa na perseguição dos objetos do desejo. No estágio atual da evolução, todas as almas, com exceção das mais atrasadas, têm passado por um número de provas suficientemente grande, para reconhecer, de maneira geral, o certo e o errado, isto é,
harmonia ou a dissonância com a natureza divina, e acerca destas questões de moral, não há como uma experiência longa e demorada para permitir à alma falar com clareza e precisão. Mas no que diz respeito às questões mais elevadas e mais sutis, as que se referem ao estágio atual de evolução e não aos estágios que já ultrapassamos, a experiência é ainda tão restrita, tão insuficiente, que ainda não pôde transformar-se em consciência, e a alma pode enganar-se na sua decisão, por mais bem intencionado que seja o esforço despendido para ver, com clareza, o caminho a seguir na luta para o bem. Aqui a sua vontade de obedecer põe em uníssono com a natureza divina, nos planos superiores, e a sua incapacidade para ver como há de obedecer no plano inferior encontra remédio no futuro, graças aos trabalhos porque ela passou quando, levianamente, foi de encontro à lei. O sofrimento ensina-lhe ao que ela ignorava até aí, as experiências dolorosas tornar-se-ão consciência, que a preservará de iguais trabalhos no futuro, que lhe dará a alegria de conhecer mais plenamente Deus na natureza, de se pôr conscientemente em harmonia com a lei da vida e de conscientemente cooperar na obra de evolução. Chegados a este ponto, vemos, como consequência dos princípios definidos da lei kármica, na sua cooperação com as imagens mentais, como causas, que as aspirações e os desejos convertem-se em capacidades. Os pensamentos repetidos convertem-se em tendências. As vontades de agir convertem-se em atos. As experiências convertem-se em sabedoria. As provas árduas convertem-se em consciência. Quanto à cooperação da lei kármica com as imagens mentais, ver-se-á no capítulo seguinte. O funcionamento do karma. Depois de ter a alma esgotado a vida devachánica e acabado de assimilar o mais possível das matérias recolhidas durante a sua última existência, começa por ser atraída novamente para a Terra, pelos laços do desejo que a ligavam à vida material. A última etapa do seu último período de vida vai começar, fechando-lhe o portal do nascimento. Pela última vez vai revestir-se de um novo invólucro, de um novo corpo para mais uma experiência de vida terrestre. A alma transpõe o limiar do devachan para o plano da reencarnação levando consigo os resultados, grandes ou pequenos, do seu trabalho devachânico. Se trata de uma alma nova, pouco terá ganho, visto que, no início da evolução das almas, os progressos são mais lentos do que a generalidade dos estudantes julga, e, durante a infância, os seus dias de existência sucedem-se com monotonia, consequência do pouco que cada uma das suas vidas terrestres semeou e do fato de cada devachan poucos frutos ter amadurecido. Mas, com o desenvolvimento gradual das suas faculdades, aumenta a velocidade do seu crescimento. Tanto mais que a alma que entra no devachan com grande abundância de materiais possui, ao sair, um grande acréscimo de faculdades, como não-lo mostraram as leis gerais que já enunciamos. A alma deixa o devachan, revestida apenas com o invólucro que subsiste e se aperfeiçoa durante um manvantara, cercada pela aura que lhe pertence, como individualidade. Esta aura é mais ou menos resplandecente, e multicolor, mais ou menos luminosa, nítida ou extensa segundo o grau de aperfeiçoamento que a alma atingiu na evolução. Foi forjada no fogo divino, e é como rei soma que ela faz a sua aparição. Na passagem pelo plano astral, durante o seu regresso à Terra, a alma reveste-se de novo de um corpo de desejos. É o primeiro resultado da elaboração do seu karma passado. As imagens mentais formadas outrora com materiais emanados do desejo, latentes na consciência, privações da matéria, segundo H. P. Blavatsky, isto é, coisas suscetíveis de existência, mas fora de qualquer manifestação material, são, então, projetadas para fora pela alma, transvasam imediatamente da matéria do plano astral os elementos câmicos, de natureza análoga à sua, convertem-se em apetites, paixões e emoções inferiores do corpo de desejos do ego nas suas novas encarnações. Feito este trabalho,
ora rápido, ora demorado. O ego apresenta-se no vestuário kármico que preparou para si mesmo, pronto para vestir o duplo etérico, ou linga sharira, que os altos senhores do karma talharam segundo os elementos fornecidos pelo próprio ego, e pelo qual será moldada a forma do seu corpo físico, que será a casa onde terá de habitar durante a sua nova vida terrestre. Assim aparecem construídos imediatamente, por assim dizer, espontaneamente, o ego individual e o ego pessoal. As suas qualidades e dons naturais são os resultados diretos dos seus pensamentos. O homem é, afinal, verdadeiramente criado por ele mesmo, no sentido preciso do termo, absolutamente responsável pelo que é. Ora, este homem vai possuir um corpo físico e um corpo etéreo, que lhe condicionarão a larga escala as faculdades. Vai viver em um meio especial que exercerá uma grande influência em todas as suas manifestações exteriores. Vai seguir um trilho traçado pelas causas que pôs em ação, causas muito diferentes daquelas, cujos efeitos as suas faculdades determinam. Vai embrenhar-se em acontecimentos, alegres ou tristes, resultado das forças que gerou. Como se há de preparar o terreno para o exercício de suas energias? Onde encontrar e como adaptar, uns aos outros, os instrumentos oportunos e as circunstâncias reagentes. Caminhamos para uma região de que pouco se pode dizer, visto que há das poderosas inteligências espirituais, cuja natureza está muito além do alcance das nossas acanhadas faculdades, de que podemos, é certo, conhecer a existência e as obras, mas perante as quais, estamos na posição do menos inteligente dos animais inferiores em relação a nós. Um animal pode saber que existimos, mas não tem a mais pequena ideia da natureza e da extensão das operações da consciência humana. Esses grandes seres são chamados Lipikas e os 4 Marajás. Pelas linhas seguintes se avaliará o pouco que deles podemos saber. Os Lipikas, cuja descrição é dada no 6º comentário da 7ª instância, são os espíritos do universo. Pertencem à parte mais oculta da cosmogênese, que não pode ser revelada aqui. O autor nem sequer sabe dizer se os adeptos, mesmo os mais elevados, conhecem essa ordem angélica na plenitude dos seus 3 graus, ou se apenas desconhecem o grau inferior, o que tem relação com os anais do nosso mundo. Mas tudo o que se ensina leva a crer que os Lipikas estão em relação com o que é a última suposição, a verdadeira. A respeito dos graus mais elevados da ordem apenas karma, de quem são, por assim dizer, os arquivistas imediatos. São os 7 imediatos, os conservadores dos arquivos astrais, que estão cheios das imagens acásicas de que já se tratou. Estão lidos ao destino de cada homem, ao nascimento de cada criança. Dão o molde do Linga Sharira, tipo do corpo físico apropriado à expressão das faculdades mentais e passionais evoluídas pelo ego, e remetem-nas aos 4 dos Marajás que são os protetores da humanidade e, ao mesmo tempo, os agentes do karma na Terra. Acerca deles escreveu H. P. Blavatsky, citando a 5ª instância do livro Dzyan. 4 rodas aladas em cada canto. Para os 4 santos e seus exércitos. São estes os 4 Marajás ou grandes reis dos Dhyanshans, dos Devas, que presidem a cada um dos pontos cardeais. Estes seres estão também em ligação com o karma que tem necessidade de agentes físicos e materiais para a execução dos seus decretos. Ao receber das mãos dos Lipikas o molde, ou, mais uma vez, a privação de matéria, os Marajás escolhem, para a composição do duplo etéreo, os elementos apropriados às qualidades de que lhe deve ser a expressão, e este duplo etéreo converte-se assim num instrumento kármico adequado ao ego, a quem dá, ao mesmo tempo, o meio de exprimir as faculdades que ele evoluiu, e as restrições que, com as faltas passadas e com a negligência no aproveitamento das ocasiões favoráveis, ele impôs a si mesmo. Os Marajás guiam este molde para o país, raça,
família e meio social que ofereçam o terreno mais favorável para a execução do Prabdha, isto é, daquela porção do karma que cabe a cada ego no primeiro período da sua existência. Uma única existência não basta para esgotar todo o karma acumulado no passado. Seria impossível fabricar um instrumento ou encontrar um meio que permitisse exprimir todas as faculdades lentamente desenvolvidas pelo ego, que obedecesse a todas as circunstâncias necessárias à colheita de todas as sementeiras semeadas no passado, e encerrasse todas as possibilidades de cumprimento de todas as obrigações que a alma, chamada encarnação, contraiu com cada ego, com quem entrou em contato no decurso da sua longa evolução. É, portanto, uma porção apenas do karma total que pode ser destinada a um único período de existência e que encontra um duplo etéreo apropriado. Chegado ao terreno apropriado, o molde deste duplo etéreo é colocado onde o ego melhor possa entrar ter relações com alguns dos egos que conheceu no passado, egos que ou estão também encarnados ou vão sê-lo no respectivo período de existência. O país foi escolhido de maneira que nele se encontrem condições religiosas, políticas e sociais apropriadas a certas das suas capacidades e compatíveis com a ocorrência de determinados efeitos gerados por ela. A raça é tal que, embora submetida também às leis mais gerais da encarnação nas raças, leis de que não se trata aqui, apresenta os característicos análogos a certas faculdades prestes a desabrocharem, e cujo tipo se quadre com a alma em via de reencarnação. Quanto à família, é escolhida uma, cuja hereditariedade física fez evoluir a espécie de materiais físicos que, reunidos no duplo etéreo, adaptem-se à sua constituição, uma família cuja organização material, geral ou particular, deixa o campo livre ao jogo das naturezas passional e mental do ego. Entre as múltiplas qualidades da alma e os múltiplos tipos físicos que existem no mundo, a escolha pode fazer-se de modo que se consiga uma adaptação perfeita entre uns e outros. É fácil conseguir para o ego um invólucro que lhe sirva, um instrumento e um campo de ação que lhe permitam fazer evoluir uma parte do karma. Apesar de insondáveis para os nossos fracos meios de compreensão, o conhecimento e o poder necessários para estas adaptações não é, contudo, difícil entrever, ainda que confusamente, a possibilidade de sua realização, obedecendo a um plano de equidade e justiça perfeitas. Não há dúvida de que a trama de um destino humano deve ser composta de uma quantidade inumerável de fios que, no seu conjunto, hão de formar um desenho de uma pasmosa complicação. Fios que faltam, porque ficaram sob a urdidura, outros que aparecem repentinamente, todos eles obedecem à lançadeira, que a devido tempo chamará a cooperar na execução perfeita do tecido. Para nós que, a olho nu, apenas vemos uma parte desse tecido, o destino pode nos escapar, mas como diz o sábio Jâmblico, aquilo que nos parece ser uma definição exata da justiça não tem o mesmo aspecto para os deuses. Com efeito, nós, vendo apenas a parte que está perto de nós, apenas fixamos a atenção nas coisas do presente, nesta vida de um momento, e na forma com que ela subsiste. Pelo contrário, os poderes que estão acima de nós conhecem o conjunto da vida da alma e todas as suas existências anteriores. A certeza que o mundo é regido pela justiça perfeita, radica-se à medida que aumenta o conhecimento da alma em evolução. Efetivamente, à medida que a alma progride e começa a ver nos planos elevados e a transmitir à consciência desperta o que sabe, vamos nós aprendendo com uma certeza sempre crescente, e, por consequência, com alegria, que a boa lei atua como uma invariável, que os seus agentes aplicam em toda parte, de uma maneira infalível, com uma força invencível, e que tudo neste mundo, onde as almas lutam, é pelo melhor. Nas trevas soa o grito tudo vai bem, solto pelas almas vigilantes, que impunham o facho da sabedoria divina através dos caminhos obscuros da nossa colmeia humana. Examinemos agora alguns dos princípios segundo os quais a lei atua,
Conhecê-los será um auxiliar poderoso para a descoberta das suas causas e compreensão dos efeitos. Já vimos que os pensamentos constroem o caráter, vejamos agora que as ações fazem o meio. Temos perante nós um princípio geral cujos efeitos são bastante extensos. Estudemo-lo, portanto, com alguma minúcia. As ações de um indivíduo afetam os que lhe estão próximos no plano físico. O homem espalha em torno de si a felicidade ou dissemina a desgraça, aumenta ou diminui a soma do bem-estar humano. Este acréscimo ou esta diminuição de felicidade podem ser devidos a variadíssimos motivos, uns bons, outros maus, e outros participando dos dois. Um homem pode, com um ato de bondade pura, com o desejo de dar alegria aos seus semelhantes, espalhar ao longe a bondade. Pode, por exemplo, com esse fim, oferecer a uma cidade um parque para recreio público dos seus conterrâneos. Um outro pode fazer a mesma oferta, mas por ostentação, movido pelo desejo de atrair as atenções dos que distribuem as honrarias sociais, e suponhamos que com a sua dádiva cidade este segundo cidadão obteve, como recompensa, um título qualquer. E um terceiro podia ainda proceder analogamente por motivos diversos, uns egoístas, outros desinteressados. Os diferentes móveis da ação atuarão diversamente no caráter dos três indivíduos nas futuras encarnações. Uns aperfeiçoá-lo-ão, outros imprimir-lhe-ão um retrocesso, e outros ainda poucos resultados obterão. Mas o efeito do gesto que causa prazer e dá felicidade a um grande número de pessoas não depende do móvel que inspirou o doador. Todos gozam do parque, sem que nisso influa o motivo que inspirou a oferta. E este gozo geral estabelece a seu favor um direito kármico, um crédito, que a natureza lhe há de pagar escrupulosamente, como uma dívida, e virá a receber por isso um meio fisicamente confortável ou mesmo luxuoso, visto que ocasionou um prazer físico de que muitos compartilharam. O sacrifício que ele fez de bens físicos traz-lhe a legítima recompensa, o fruto kármico da ação que praticou. E pertence-lhe de direito. Mas o uso que ele fizer da situação que o oferecimento lhe proporcionou, a felicidade que tirar da sua fortuna e do meio, dependerão principalmente do seu caráter, a que corresponderá também uma recompensa, visto que cada sementeira há de produzir a colheita correspondente. O fato de ter, sempre que lhe foi possível, prestado serviços aos seus semelhantes, durante uma vida, terá o efeito de, numa outra vida, lhe serem proporcionadas muitas outras ocasiões de servir, e assim o indivíduo que, numa esfera de ação limitada, tiver ajudado todos aqueles que encontra no seu caminho, renascerá numa situação em que as possibilidades de prestar serviços de grande alcance serão muito mais numerosas e extensas. Da mesma forma, as ocasiões perdidas se aparecem transformadas em obstáculos à ação e em infortúnios. Por exemplo, o cérebro do duplo etéreo terá uma construção defeituosa e produzirá um cérebro físico defeituoso, e o ego sentir-se abaixo da execução dos projetos que fizer, ou, então, se se apodera de uma ideia, não será capaz de imprimi-la com nitidez no cérebro. As ocasiões perdidas transformam-se em esperanças desiludidas, em desejos sem expressão, em ânsia de ajudar o próximo sem possibilidade de realização, por incapacidade ou mesmo por falta de oportunidade. E é este mesmo princípio que obedece muitas vezes à perda de um filho ou, em geral, de um ente querido ego que de qualquer maneira maltratou ou deixou de amar, tratar, proteger. Renascerá num meio em que se acha estreitamente ligado àquele que desprezou, nutrirá por ele a maior afeição, mas para vê-lo ser arrebatado por uma morte prematura. O parente pobre outrora desprezado pode reaparecer como herdeiro estimado, como filho único, querido e estremecido. E os pobres pais, quando, no seu desolamento virem o vazio da sua casa, admirar-se-ão da injustiça da providência, que os priva do único filho, alegria e esperança da sua vida, ao passo
que o vizinho do lado continua a gozar a companhia da sua prole numerosa. E, contudo, o karma continua a distribuir a justiça sempre ao longo da mesma linha de equidade. Esta linha é que nem sempre é fácil de descobrir, a não ser para aqueles a quem se abriram os olhos. Os vícios de conformação provêm das deformidades do duplo etéreo, são condenações perpétuas, infligidas àqueles que se revoltaram contra a lei ou que, por qualquer forma fizeram sofrer o próximo. São todos obra dos senhores do karma, e representam a manifestação física do ego, no duplo etéreo, formado por eles. As deformidades devidas aos erros e aos defeitos provêm igualmente da distribuição equitativa da lei que determina essa complexa tendência para a reprodução de uma doença de família, bem como a forma apropriada do duplo etéreo e a direção que é dada para a família onde essa doença hereditária se instala, oferecendo um plasma contínuo favorável ao desenvolvimento dos germes produtores da doença. O desenvolvimento das faculdades artísticas, para considerar outro gênero de qualidades, provém do molde que os senhores do karma fornecem para o duplo etéreo, molde que torna possível a construção de um sistema nervoso delicado, e, muitas vezes, provém da orientação deste molde para que, numa família se tivesse desenvolvido, por vezes em muitas gerações, essa faculdade especial do ego. Para exprimir a faculdade musical, por exemplo, é necessário um corpo físico especial, uma grande sensibilidade física de ouvido e tato, cujo desenvolvimento necessite da cooperação continuada de uma hereditariedade física. Os serviços prestados à humanidade, seja por meio de um livro cheio de ideias nobres, seja por meio de discursos de utilidade, pela propagação de ideias elevadas, criam dívidas que são escrupulosamente satisfeitas pelos poderosos agentes da lei. O bem que assim se faz, volta ao benfeitor na forma de assistência mental e espiritual, que lhe é devida em virtude de um direito adquirido. Esboçamos, pois, de uma maneira geral, os princípios gerais da ação kármica e os respectivos papéis dos senhores do karma e do ego no destino do indivíduo. O ego fornece os materiais que traz consigo, e os senhores do karma empregam-nos, e por vezes o próprio ego, segundo a sua respectiva qualidade. O ego constrói o caráter e vai se desenvolvendo gradualmente. Os senhores do karma constroem o molde restritivo, escolhem o meio e, em geral, adaptam e ajustam, para que a boa lei encontre sempre a sua expressão infalível a despeito da oposição dos anseios dos homens. Como se deve encarar os resultados kármicos? Reconhecida a existência do karma, muita gente pensa que, se realmente tudo que nos acontece é obra da lei, nós não passamos de uns pobres escravos impotentes dessa lei. Antes de considerarmos como a lei serve para dirigir o destino, estudemos um caso tipo e veremos como a necessidade e o livre-arbítrio, para empregar os termos em voga, cooperam no mesmo trabalho na mais perfeita harmonia. Um homem vem ao mundo com certas faculdades morais inatas. Escolhamos um caso médio vulgar de uma natureza passional com características definidas, umas boas, outras más, com um duplo etéreo e um corpo físico são e de regular conformação, sem nada de notável. Eis o quadro em que ele se move, nitidamente traçado. Ao atingir a virilidade encontra-se à frente desta provisão de elementos mentais, passionais, astrais e físicos, de que deve tirar o melhor partido possível. Há inúmeras alturas intelectuais a que lhe será absolutamente impossível chegar, concepções que as potencialidades não lhe permitem abranger, há tentações para as quais, apesar de todos os esforços em contrário, ele se sente atraído pela natureza passional, e ainda há triunfos de força e de habilidade físicos que nunca poderá realizar e, em resumo, não tarda muito que o homem em questão não percebe que lhe é tão impossível pensar como um gênio, como rivalizar em beleza com um apoio. Em volta dele há um círculo que lhe limita a ação e que ele não pode transpor, por mais ardente que seja o desejo de liberdade.
Além disso, assaltam-nos centenas de sensaborias e de aborrecimentos, que não pode evitar, só lhe resta suportar esse desgosto, inevitável, de que não pode fugir. Vejamos agora como as coisas se passam realmente. O homem é limitado pelos seus pensamentos passados, pelo desperdício das boas ocasiões, pelas suas escolhas errôneas, pelas suas condescendências tolas. Por outro lado, os desejos esquecidos prendem-no, os erros de outrora escravizam-no. E, todavia, não é ele, o escravo, o homem real que está preso. Ele, o autor do passado que lhe aprisiona o presente, pode trabalhar na prisão e criar para si um futuro de liberdade. Ainda mais, basta apenas que saiba que é livre, para que as algemas se soltem. À medida que o seu saber aumenta, as prisões tornam-se ilusórias. Mas para o homem vulgar, a quem o saber só pode vir como faísca e nunca em forma de chama, o primeiro passo para a liberdade será aceitar as restrições de que é ele mesmo o autor e esforçar-se por alargá-las. Isto é, se não pode realmente pensar logo de início como um homem de gênio pode, no entanto, pensar conforme as suas faculdades, e a pouco e pouco converter-se-á num gênio, está na sua mão criar o poder para o futuro, e se tentar criá-lo, obtê-lo-á. Não lhe será evidentemente possível desembaraçar-se num momento de todas as loucuras, mas poderá lutar contra elas, e se sucumbir na primeira arrancada, poderá e deverá erguer-se de novo, e continuar o combate, porque será ele fatalmente o vencedor. Há, realmente, grandes fraquezas, grandes monstruosidades astrais e físicas, mas, à medida que o pensamento se fortalece, purifica-se e torna-se mais belo, e a sua obra mais útil, maior garantia tem de formas mais perfeitas para os dias futuros. Encerrado na prisão, é sempre ele mesmo, a alma livre, que pode derrubar as muralhas que ele ergueu. É o carcereiro de si mesmo, e pode querer a liberdade. E será o querer, a vontade de ser livre, que lhe abrirá as portas da prisão. Seja um desgosto a perda de um amigo ou uma falta grave. No passado foi o pensador que pecou, no presente é o ator que sofre. Mas o amigo não está perdido, há laços de afeição que os unem ainda, e mais tarde voltará a encontrá-lo. E até lá existem em volta dele tantos outros a quem pode prestar os serviços que teria prodigalizado aquele que amava, e de certo se não se descuidar do cumprimento dos deveres presentes não irá nas vidas futuras ter o mesmo desgosto, sofrer uma perda análoga. Aquele que cometeu uma falta manifesta sofre-lhe as consequências, e se não a tivesse cometido outrora em pensamento, não a perpetraria agora em atos. O seu dever é sofrer pacientemente as consequências do mau pensamento da véspera, e diligenciar por pensar hoje, de modo que o dia de amanhã não lhe traga nenhuma triste surpresa. As trevas iluminam-se assim como um raio de luz e essa luz canta-lhe, ó, tu, que sofres. O teu sofrimento é obra tua, e ninguém te força a padecer. A lei que parecia ser um peso que o prendia, transformou-se num par de asas, com que pode elevar-se às vertiginosas alturas, a que nunca chegaria senão em sonhos, se karma não existisse, e tal qual é a construção do futuro. A multidão das almas escoa-se e avança guiada pelo lento decorrer do tempo. A terra arrasta-as no seu movimento, e quando um globo sucede a outro, elas passam de um globo a outro. Mas a religião sabedoria é de novo proclamada ao mundo para que aquelas que assim o querem deixem de flutuar ao acaso e possam aprender a caminhar mais depressa do que a lenta evolução dos mundos. O estudante que aprendeu alguma coisa da significação da lei, da sua certeza absoluta, da sua exatidão infalível, começa a ser senhor de si a dirigir a própria evolução. Perscruta o próprio caráter e trata de modelá-lo, esforçando-se por exercitar as capacidades mentais e morais, alargando capacidades, fortalecendo fraquezas, preenchendo insuficiências, extirpando inutilidades.
já sabe que há de vir a ser aquilo sobre o que medita. Portanto, medita deliberadamente e com regularidade sobre um ideal nobre, compreendendo a razão por que o grande iniciado cristão, São Paulo, recomendava aos seus discípulos que aplicassem o pensamento às coisas honestas, verdadeiras, puras, justas, dignas de ser amadas e com boa fama. A meditação sobre o seu ideal será diária. Diariamente se esforçará por vivê-lo, com calma e perseverança, sem pressa, sem repouso, sabendo que o está construindo sobre alicerces sólidos, assentes na rocha dura da lei eterna. É para a lei que ele apela, é nela que acha o refúgio. Para um homem assim, não há queda possível, não há, nem no céu nem na terra, poder algum que venha interceptar-lhe o caminho. Durante a vida terrestre, reúne experiências, utilizando tudo que se lhe apresenta no caminho. Durante o Devachan, assimila-as e traça o plano das construções futuras. É nisso que reside o valor de uma teoria verdadeira da vida. Mesmo que essa teoria assente no testemunho de outrem e não no conhecimento individual. O homem que aceita e compreende em parte a obra do karma pode começar imediatamente a construir o caráter, ponderando muito, refletindo serenamente antes de colocar cada pedra, porque é para a eternidade que constrói. Não mais acumular ou demolir à pressa, seguir hoje um plano, amanhã outro, e não ter nenhum para o dia seguinte. As indecisões acabaram, agora existe o traçado do caráter, e a edificação faz-se seguindo a risca. A alma é o arquiteto e, ao mesmo tempo, o pedreiro da obra. Já não perde o tempo que perdia no princípio. Por isso os últimos estágios da evolução se sucedem velozmente, e a alma, atingida sua virilidade, torna-se forte e faz progressos espantosos, quase inacreditáveis. O aproveitamento do karma. Uma vez resolvido a construir o seu futuro, o homem reconhece que, moldando o caráter, prepara e compõe o seu destino. É ele o senhor da situação, um ser vivo, ativo, senhor da sua vontade, capaz de agir sobre as circunstâncias e sobre si mesmo. Habituado desde há muito a cumprir as grandes leis morais, as que regulam a conduta da humanidade, estabelecidas pelos instrutores divinos, nascidos de idade em idade, compreende agora que as bases dessas leis são os princípios fundamentais da natureza e que a moralidade é apenas a ciência aplicada à conduta do homem. E vê que, na vida cotidiana, é extremamente fácil neutralizar os resultados maus provenientes de ações más, para o que basta aplicar no mesmo ponto uma força de igual intensidade de sentido contrário, isto é, dirigido para o bem. Um indivíduo qualquer dirige contra outro um pensamento mau, o segundo podia defender-se desse pensamento servindo-se de um de igual natureza e, nesse caso, as duas formas pensamentos fundir-se-iam numa só, como duas gotas d'água, e uma fortalecia e intensificava a outra. Mas sabe que existe o karma, e opõe a força da compaixão, por exemplo, e reduz a outra a pó. A força pulverizada já não pode ser animada pela vida elemental. A vida volta ao seu foco, a forma desintegra-se, a compaixão destrói o poder para o mal e o ódio cessa com amor. Estas enganadoras formas de mentira andam no mundo astral. O homem, que sabe, envia contra elas formas de verdade. A pureza expulsa a impureza e a caridade destrói a avareza egoísta. À medida que o saber aumenta, esta ação exerce-se diretamente a tempo. O pensamento caminha para um fim com uma intenção definida e voa nas asas da vontade poderosa. Desta forma, o mau karma é apanhado pelo seu próprio princípio, e nada resta que possa estabelecer um laço kármico entre aquele que lançou o dardo traiçoeiro e o que o volatizou com um pensamento de perdão. Os instrutores divinos que falaram com autoridade sobre o dever de combater o mal com o bem, baseavam seus ensinamentos no conhecimento que tinham da lei. Os discípulos que lhes obedecem, sem perceber inteiramente a base científica do preceito, tendem por vezes a intensificar inconscientemente o mau karma, respondendo ao ódio com o ódio. Mas os que sabem,
destroem refletidamente as formas do mal, porque compreendem bem os fatos sobre os quais os mestres sempre basearam o ensino, e ferem de esterilidade as sementes do mal, impedindo assim uma colheita futura de sofrimento. Chegado a um grau relativamente avançado, comparado com o grau em geral atingido pela média da humanidade que lentamente se deixa ir na corrente, o homem já não se contenta com a construção do caráter, nem tampouco com o aproveitamento, para utilidade própria, das formas pensamentos que encontra no seu caminho, quer mais. E começa a ver o passado e, por ele, a medir o presente, partindo das causas kármicas para os seus efeitos. Ganha assim a faculdade de modificar o presente, servindo-se conscientemente das forças que possam contrabalançar outras já em ação. A consciência fornece-lhe a capacidade de utilização da lei com tanta certeza e precisão como os homens de ciência o fazem nos diferentes reinos da natureza. Paremos um instante neste ponto e observemos as leis do movimento. Um corpo solicitado por uma força move-se num certo sentido. Se outra força de direção diferente ativa sobre ele, o movimento do corpo passa a produzir-se numa nova direção que será resultante das duas impulsões. Não há perda de energia, mas uma parte da força inicial é empregada em contrabalançar a nova, e a linha segundo a qual o corpo se move não é, nem a da primeira, nem a da segunda força, mas uma linha intermediária que participa das duas direções. Um físico pode calcular com precisão o ângulo sob o qual é preciso impulsionar um corpo em movimento para lhe fazer seguir uma determinada direção, e se o corpo estiver fora do seu alcance, pode enviar na sua direção uma dada força, de velocidade calculada, que o vá ferir sob um dado ângulo e o faça desviar do seu primeiro caminho para o desejado. E nisto tudo não há a menor violação da lei. Há apenas a utilização dessa lei pelo saber, que levou à conquista das forças naturais que a vontade humana força a obediência e emprega para a realização dos seus fins. Aplicando este mesmo princípio ao aproveitamento do karma, vemos imediatamente que não há a menor violação da lei, que não se contraria a ação do karma, quando um homem, servindo-se do seu conhecimento, introduz-lhe modificações. Não faremos mais do que nos servir de uma força kármica para modificar resultados kármicos e, mais uma vez, é pela obediência que o homem faz a conquista da natureza. Suponhamos agora que um estudante já adiantado, ao lançar um olhar para o passado, veja as linhas de um karma anterior convergirem para um centro de natureza duvidosa. Nesse caso, não tem mais que provocar a intervenção de uma nova força para assim modificar o acontecimento, cujo resultado final há de ser a resultante de todas as forças que contribuíram para sua geração e maturação. Mas para uma operação deste gênero é preciso conhecimento, não basta o poder de visão do passado, a habilidade em traçar as linhas que o ligam ao presente. É também preciso saber calcular com precisão a influência proveniente da nova força introduzida por ele e, sobretudo, os efeitos que irá produzir essa resultante, considerada agora com força inicial. Sabendo bem como haver-se, pode, por esta maneira, diminuir ou mesmo destruir os resultados do mal que tenha causado no passado, espalhando forças benéficas na sua corrente kármica. Não pode destruir nem desfazer o passado, mas no que diz respeito aos efeitos futuros, tem ao seu alcance modificá-los ou desviá-los pela aplicação de forças novas que lhe faz atuar como causas na produção desses efeitos. E nisto tudo limita-se a modificar a lei, tal qual o homem de ciência que uma força opõe outra, e que, embora impotente para destruir um átomo de energia, pode, contudo, por meio de um simples cálculo de ângulos e de velocidade, obrigar um corpo a seguir um determinado movimento. Compreende-se igualmente que se possa também acelerar ou retardar o karma e introduzir-lhe modificações, utilizando a ação do meio em que ele se forma. Não será demais apresentar a mesma coisa sobre outro aspecto, porque a concepção é importantíssima e altamente fecunda.
Quanto maior é o conhecimento adquirido, tanto maior é a facilidade de nos desembaraçarmos do karma do passado. Todas as causas, à medida que os seus efeitos se preparam, vêm ao campo visual da alma próxima de liberação, visto que, nesta ocasião solene, ela lança um olhar retrospectivo sobre os séculos lentamente percorridos. E assim obtém uma clara visão da maneira como os seus laços se formaram e das causas que pôs em movimento, e destas separa as que tiveram ação, as que se esgotaram e as que ainda estão em via de realização. E assim como olha para trás, pode também olhar para frente e ver os prováveis efeitos dessas causas, de forma que encarando o futuro, vê os efeitos a produzir, e estudando o passado, vê as causas que hão de vir a produzir tais efeitos. Não repugna em nada admitir que, se na natureza física o conhecimento de certas leis nos permite prever certos resultados e saber a lei que os produz, num plano mais elevado possamos imaginar um estado de alma que nos permita ver as causas kármicas que ela deixou em movimento nas vidas anteriores, e os efeitos kármicos em cujo seio terá de trabalhar no futuro. Com tal conhecimento das causas e da visão dos respectivos resultados, é possível determinar a intervenção de novas causas neutralizadoras desses efeitos e preparar para o futuro efeitos que se desejem. Basta saber utilizar a lei, confiando cegamente na sua invariabilidade e na sua imutabilidade, e, calculando com cuidado as forças postas em jogo. É uma simples questão de cálculo. Suponhamos que se puseram em movimento vibrações de ódio, para as aniquilar, para as impedir de agir no presente e no futuro basta opor-lhes vibrações de amor. Não podemos nós, lançando no espaço, sucessivamente, duas ondas sonoras, de modo que as vibrações da parte mais densa de uma correspondam à parte menos densa da outra, obter silêncio por interferência. Pois, o mesmo sucede nas regiões superiores, onde é possível por meio de vibrações de amor e de ódio, empregadas com conhecimento de causa e sob ação consciente da vontade, por termo a causas kármicas e obter assim o equilíbrio, que quer dizer libertação. Porém este conhecimento está fora do alcance da maioria dos homens e, para remediar essa falta, eis o que pode fazer quem quer utilizar a ciência da alma: tomar o testemunho de homens experientes no assunto, seguir os preceitos de moral dos grandes instrutores religiosos do mundo e, por uma obediência cega a esses preceitos, todos eles mais ou menos intuitivos, chegar a realizar o mesmo que diretamente pode realizar o saber profundo e consciente, pois a obediência a um mestre pode cooperar na libertação, conseguindo-se, assim, ainda que por um caminho mais longo, o mesmo que se poderia conseguir com o conhecimento. Aplicando sempre estes princípios, o estudante começará a convencer-se de quanto a ignorância traz ao aperfeiçoamento do homem, e do importantíssimo papel que o conhecimento desempenha na evolução humana. Os homens vivem ao acaso porque se deixam cegar. Aquele que quiser fazer o seu caminho com mais rapidez que o comum dos mortais e assim alcançar uma grande dianteira, a multidão preguiçosa como o cavalo de corridas deixa atrás o rocinante, precisa ao mesmo tempo de sabedoria e de amor, tanto saber como dedicação. Não será forçado a desgastar lentamente as malhas das cadeias forjadas num passado remoto, pode limá-las rapidamente e, apesar de levar menos tempo, ficar tão livre delas, como se a sua libertação fosse devida ao trabalho lento da ferrugem. O fim do karma. O karma força-nos a renascer continuamente e liga-nos à roda dos nascimentos e das mortes. O karma bom arrasta-nos tão inexoravelmente como o mal, e a cadeia forjada pelas virtudes é tão forte e prende-nos tão solidamente como a feita pelos nossos vícios. Se assim é, como e quando irá parar a construção dessa cadeia, visto que o homem tem de pensar e de sentir enquanto viver, e que pensamentos e sensações geram o karma? A resposta a esta pergunta é a lição que encontramos no Bhagavad Gita, a sublime lição ensinada ao príncipe guerreiro. Não é um eremita nem um estudante que escuta essa lição,
É um guerreiro que combate pela vitória, um príncipe que se debate no meio dos deveres do seu cargo. Nela vemos que não é na ação em si, mas no desejo, na preocupação do fruto da ação que reside a força que liga. Se uma ação se praticou com o desejo de lhe colher e gozar o fruto, haverá qualquer regra de conduta a seguir para obter os resultados desejados. A alma espera e a natureza tem o dever de lhe responder. A alma pediu, a natureza tem de dar. De cada causa nasce um efeito, de cada ação, um fruto. O desejo é o laço que os une, o fio que os liga um ao outro. Se este fio puder ser queimado, cessa a ligação, quebrados os laços do coração, a alma liberta-se. E o karma não pode detê-la, e nunca mais poderá prendê-la de novo. A roda da causa e do efeito continua a girar, mas a alma converte-se na vida libertada. Para perfazer este Karma Yoga, ou, segundo o seu verdadeiro nome, Yoga da ação, o homem deve considerar a realização de todas as obras como um dever, e fazer tudo em harmonia com a lei. Procurando conformar-se com a lei, seja qual for o plano de existência em que funcione, o homem tende a converter-se numa força, que atua harmonicamente com a vontade divina no trabalho da evolução, e que aspira a uma obediência perfeita em todas as fases da sua atividade. Desta forma, cada uma das ações humanas reveste o caráter de um sacrifício, é uma oferenda que vai ajudar a revolução da roda da lei, oferenda desinteressada, despreocupada do fruto que do sacrifício possa advir. A ação cumpre-se como um dever, e o seu fruto é alegremente ofertado em benefício do próximo, sem que aquele que a pratica se preocupe com ele. O fruto pertence à lei, é ela que o recebe e ela que, como melhor entende, o distribui. É o que lemos no Bhagavad Gita 4. Aquele cujos empreendimentos são isentos das formas do desejo, cujas ações são consumidas pelo fogo da sabedoria, é chamado sábio pelos que, espiritualmente, já são sábios. Abandonou toda a preocupação do fruto da ação, sempre satisfeito, não procura, junto de ninguém, qualquer refúgio, exerce ação e, contudo, nada faz. Liberto do desejo, regula os seus pensamentos pelo eu, tendo abandonado toda a preocupação pelo fruto, as suas ações são apenas praticadas pelo corpo e, assim, não comete pecado nenhum. Satisfeito, embora receba, impassível em presença dos contrários, sem inveja, conservando igualmente o equilíbrio perante o sucesso e perante o insucesso, não está preso apesar de ter agido. Com efeito, morta nele a preocupação do fruto das suas ações, se a harmonia o cerca, se tem os pensamentos fixos na sabedoria, se as suas obras são sacrifícios, a ação desvanece-se completamente. O corpo e o espírito põem em movimento todas as atividades. O corpo executa a ação corporal, o espírito executa a mental, o eu conserva-se sereno, tranquilo, da sua essência eterna, nada cede para que se forjem as cadeias do tempo. A ação boa nunca é descurada, a sua execução nunca se falta com a maior fidelidade, em toda a extensão dos poderes existentes, visto que a renúncia ao fruto não implica nem preguiça nem incúria na prática da ação. Deixe que o ignorante trabalhe preocupado com o fruto da sua obra, ó Bharata. Mas que o sábio proceda desinteressadamente, com os olhos fixos no bem-estar da humanidade. Que nenhum sábio perturbe o espírito do povo ignorante, ainda preocupado com o fruto da ação, mas que, procedendo em harmonia consigo, torne todas as obras atrativas. O homem que atinge esse estado de nação, aprendeu o segredo da maneira de acabar com o karma, e este consiste em destruir por meio do conhecimento a ação por ele gerada no passado, em neutralizar a ação presente por meio da dedicação. É assim que ele atinge o estado de que João, o divino, fala na sua revelação, o estado no qual o homem já não sai do templo. A alma sai, é certo, muitas vezes do templo para percorrer as planícies da vida. Mas chega um tempo em que o homem se converte em pilar,
num pilar do templo do meu Deus. Este templo é o universo das almas libertas, e só aquelas, cujo interesse pessoal não as liga a coisa nenhuma, podem estar ligadas a todos em nome da vida una. É preciso que estes laços do desejo pessoal,